Graça e paz, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus em Marcos, capítulo 1, verso 21 ao verso 28. Vamos ler inicialmente verso 21 e verso 22. A palavra de Deus nos diz: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela Tua palavra. Damos graças, ó Deus, porque pela Tua bondade é que nós podemos, em nossa nação, abrir a Tua palavra e dentro, ó Deus, das circunstâncias que estamos vivendo, com toda dificuldade, ainda temos a oportunidade, ó Deus, de abrirmos a Tua santa lei, buscarmos alimento para a nossa alma, buscarmos, ó Deus, orar a Ti, enriquecer, ó Deus, os nossos corações com a Tua vontade e sermos desafiados, ó Deus, quando nós meditamos sobre esta narrativa que fala da Tua glória, que fala da Tua grandeza. Nos ajuda, ó Deus, a entendermos a Tua verdade, a tirarmos lições para as nossas vidas, de modo a sermos impactados com a Tua santa palavra, sermos alimentados e edificados nela, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, isso que nós te oramos, em nome de Cristo. Amém. Esse texto, meus irmãos, ele apresenta a transição para uma nova série de textos que falam de modo mais explícito sobre a glória de Deus. É verdade que nós estamos estudando e chegamos aqui até o verso 21, depois de meditarmos ao longo desse capítulo, e já vimos que os textos apontam para a glória de Cristo, mas há um elemento de aparência de fraqueza, porque o emissário do Rei da Glória é aquele que surge no deserto, com roupa de pelos de camelo, na sua aparência de fraqueza. Ele não está no centro de Jerusalém, no centro da Judéia. Nós vimos também que Cristo se junta àqueles que reconheciam que eram pecadores na hora do batismo. Mas há uma ressalva em Marcos 1, verso 9 ao 11, quando uma voz vem dos céus e fala da glória do Filho, da sua grandeza. Mas logo em seguida ele passa pelo evento das tentações, dos 40 dias, em que ele ali é provado, passa por aquele tempo de dificuldade, como se tivesse que provar, ainda que ele é íntegro, ainda que fique evidente a sua glória, a sua grandeza. Mas logo em seguida nós vemos também ele nas vilas da Galileia, na região dos gentios, pregando o evangelho não no templo, não na sede dos judeus, não ali em Jerusalém. Ele se aproxima de homens simples, homens pescadores, e esses são os seus discípulos, os mensageiros do rei, são homens simples, chamados pelo Senhor para proclamar a verdade do evangelho. Mas agora nós vemos uma transição, porque se atentarmos, ao longo do capítulo 1, caminha aí algumas páginas, capítulo 2 e capítulo 3, nós vamos ver eventos muito semelhantes, de curas, pregações, o Senhor chamando pessoas, o Senhor dando provas muito claras diante de todas as pessoas de que Ele é o Rei da Glória. E esse texto, ele marca essa transição quando mostra diante de todas as pessoas, e isso chama a atenção no início do seu ministério. É uma marca desse texto, como as pessoas ficam impactadas com o seu ensino e com as suas obras, com a evidência do seu poder acima do reino das trevas. Entendemos que esse texto tem uma ênfase no conceito da autoridade, a autoridade do Senhor no seu ensino, no confronto a um demônio, e a sua autoridade sendo repercutida, sendo conhecida por toda a região da Galileia. Iremos examinar o texto, entendendo que o texto nos aponta essas três divisões. E por isso, em primeiro lugar, nós iremos examinar o verso 21 e 22, a autoridade de Cristo no seu ensino. O texto nos diz: e entram em Cafarnaum.
logo nos sábados e entram em Cafarnaum. De fato, o texto original ele está no presente. A ênfase de Marcos aqui é destacar essa continuidade de que eles estão continuamente entrando em Cafarnaum, nessa cidade, e ali há um costume de ele entrar na cidade, entrar na sinagoga e ensinar o povo. O verso 21 e 22 não fala sobre um evento específico, mas fala sobre o costume de Cristo, juntamente com os seus discípulos, de entrarem na cidade de Cafarnaum para ali estabelecer o ensino do Senhor. Se nós atentarmos um pouco para entendermos isso, à luz de Mateus, capítulo 4, o verso 12 ao verso 17, ali nós temos a informação de que Cristo ele foi morar em Cafarnaum. Ele circulava por outras sinagogas, por outras regiões, mas ele estava continuamente entrando em Cafarnaum, porque ali era a base dele, era ali que ele morava, e ele continuamente estava voltando para aquela região que Isaías 9 chama de a região das trevas, a região da sombra da morte, que agora tem diante deles aquele que traz a luz, que traz a verdade, que ilumina aqueles que andam no lugar dos gentios. Cristo está entrando continuamente na cidade de Cafarnaum, e o texto diz, e logo aos sábados, entrando na sinagoga, ensinava. O texto fala sobre esse costume de todos os sábados, não é apenas sobre um sábado, mas o texto está falando sobre vários sábados, vários momentos em que Cristo entrava na sinagoga, ensinava. Marcos está preocupado em descrever o costume dele na cidade de Cafarnaum. Segue a mesma ênfase que já foi destacada aqui pelo pastor Alfredo nos domingos passados, sobre como o texto fala, usa o advérbio imediatamente ou logo. Aqui já é a quarta vez que esse advérbio aparece. Marcos quer destacar que logo que ele passou a residir em Cafarnaum, ele iniciou esse seu costume de entrar na sinagoga e ensinar. Marcos quer que os seus leitores entendam que rapidamente o Senhor estava ensinando, porque essa é a sua missão, esse é o foco principal do seu ministério. Rapidamente o conhecimento da glória de Cristo chegou a várias vilas, a várias regiões. Rapidamente as pessoas puderam contemplar a glória de Deus ao ver Cristo exercendo o seu ministério. Ao se depararem com Ele, ao se encontrarem com Ele, eles viram algo fora do normal, eles viram Ele cheio da glória. Ele entrava nas sinagogas para ensinar. As sinagogas, meus irmãos, elas surgem no contexto do cativeiro babilônico. Ali o povo, quando foi levado para a Babilônia, não tinha o templo, não tinham como se reunir todos em um mesmo lugar para adorar e oferecer sacrifícios. Eles faziam aquilo que era possível, eles se reuniam em casas para orar, para ler a palavra, para haver pregação e alimentação do povo de Deus na sua palavra. Eles estavam preocupados naqueles dias de privações, de alimentarem o coração deles com a verdade de Deus, com a fé no Senhor, e eles se reuniam nas sinagogas. As sinagogas continuam existindo pós o cativeiro babilônico, porque todo aquele que tem dificuldade de ir ao templo no dia do Senhor, no dia da adoração, eles vão. No contexto da antiga aliança, eles vão para a sinagoga para ali ler, ouvir a pregação da palavra e orar juntos ao Senhor. Uma sinagoga precisava de 10 homens, habitando num lugar para ser aberta, e ali era colocado um homem, um mestre. Muitas vezes era um escriba que era colocado ali como líder da sinagoga, e ele era responsável pela liturgia. Isso nos ensina, meus irmãos, como o povo de Deus em todo momento, em toda a história, nas demais circunstâncias em que eles foram privados de adorarem ao Senhor comunitariamente, eles buscaram fazer aquilo que era possível, preocupados com os seus próprios corações, preocupados com o que eles tinham no seu entendimento de cultivar a fé no Senhor, de cultivar um coração voltado para Deus. Eles se reuniam dentro das suas possibilidades
para enriquecerem a sua alma e para cultivarem a fé no Senhor. Marcos quer destacar aqui, no verso 21 e 22, esse costume de ele entrava e ele ensinava aos sábados. Entrando na sinagoga, ele ensinava. Foi para isso que ele chamou 4 homens, pescadores, para eles serem pescadores de homens, para eles serem pregadores, para eles pregarem e fazerem aquilo que Cristo fazia e ensinava como o foco principal do seu ministério. Ele continuamente estava entrando e ensinando. E ele fazia isso porque nas sinagogas era costume, quando aquele líder da sinagoga, ele se encontrava com um escriba, um rabino, alguma outra pessoa que era reconhecido pela comunidade como um mestre da lei, ele passava a palavra para esse mestre da lei, para ele trazer uma pregação da palavra. Ele lia o Antigo Testamento e essa leitura depois havia a explicação da palavra. Isso nos mostra que Cristo já era reconhecido por essa comunidade como um mestre, como um rabino, como um pregador da palavra, como aquele que trazia a verdade ao ser explicada a palavra, o entendimento verdadeiro sobre a palavra que é a verdade. E nos chama a atenção aqui, como Marcos quer enfatizar esse impacto da pregação de Cristo. O verso 22 diz: e ficavam maravilhados com o ensino dele. Eles ficavam impressionados, eles ficavam intrigados, surpreendidos. Eles estavam com corações tomados de sensibilidade diante daquilo que era ensinado pelo Senhor, daquilo que era trazido ao coração deles. Bem diferente, meus irmãos, daqueles dias do profeta Isaías, quando o Senhor chama o profeta e diz que ele iria pregar, as pessoas iriam ouvir, mas os seus ouvidos estariam fechados. Tamanha era a insensibilidade daqueles dias, que as pessoas ouviriam a pregação da palavra e elas não reagiriam devidamente, elas não seriam transformadas, elas não seriam impactadas. Elas foram marcadas por desprezo à pregação da palavra no contexto do profeta Isaías. Mas aqui é impressionante como eles são impactados pela mesma palavra. Diante das verdades eternas, eles, tomados de sensibilidade, de quebrantamento. Isso nos faz a seguinte reflexão, meus irmãos: como nós temos reagido diante da pregação da palavra? O que a palavra tem impactado em nossa mente, em nosso coração? Qual tem sido o nosso interesse em ouvir a pregação da palavra, em conhecer mais do Senhor, em conhecer mais desse Deus glorioso? Como nós temos reagido com entusiasmo, com apatia, quebrantamento e insensibilidade? De fato, o modo como nós temos reagido, isso revela um pouco como está o estado do nosso coração, como está a nossa fé, como está o nosso relacionamento com Deus. O modo como nós reagimos diante da pregação da palavra fala como nós estamos com o Senhor. Algo chamava a atenção daqueles ouvintes, especialmente o texto destaca, Marcos quer de fato esclarecer isso, o motivo pelo qual eles estavam impressionados, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. É preciso entender isso à luz da comparação. Eles estavam acostumados a ouvir escribas que, ao ensinar, eles citavam rabinos anteriores, eles citavam vários mestres e muitas vezes as suas explicações eram confusas. As pessoas não entendiam de tantas citações, de tantas referências que eram trazidas, eles não entendiam de modo simples o significado do texto. Uma das ênfases também dos rabinos, dos escribas das sinagogas, é que eles eram marcados por aplicar a palavra minuciosamente em tantas regras, em dizer quantos quilômetros uma pessoa poderia andar no dia de sábado, o que a pessoa poderia usar ou não usar, fazer ou não fazer. E eles saíam da simplicidade da palavra para criar várias regras, vários julgos para a vida do povo, de modo a se apartarem do sentido do texto.
não havia clareza no ensino deles, não havia uma autoridade sendo reconhecida, porque o ensino deles não era coerente. Mas Cristo ensinava com autoridade. Ele ensinava aquilo que ele está dito em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. A sua pregação era o anúncio de que o tempo está cumprido, de que pessoas têm que se arrepender, de que pessoas precisam crer no Evangelho, na Boa Nova, no ensino da graça. Cristo ensinava minuciosamente o sentido da Escritura. Ele trazia entendimento. Podemos entender isso à luz de Mateus capítulo 5, quando ali o texto diz que Cristo comparava o verdadeiro sentido da lei às falsas interpretações dos escribas. Ele dizia: ouviste o que foi dito, os ensinos alterados, as interpretações exageradas, ou as interpretações frouxas que eram trazidas pelos escribas. Ora, eles exigiam demais, ora, eles negligenciavam alguns princípios, alguns mandamentos, algumas normas da lei. Cristo ensinava com autoridade porque ele tinha coerência e clareza no seu ensino. Isso fazia com que o povo entendesse a glória da verdade de Deus e fosse impactado. A palavra que é a verdade de Deus, a Escritura que é a santa palavra de Deus, que tem perfeição, que traz luz ao nosso coração, traz luz ao nosso entendimento. Quando nós somos tomados de compreensão da palavra de Deus, nós somos tomados desse impacto, nós ficamos maravilhados, porque a palavra ela nos mostra sobre a glória de Deus, sobre a sua grandeza, e não há como contemplar a grandeza do Senhor, a sua glória, e ficarmos apáticos, e ficarmos como que insensíveis diante da sua grandeza, diante da sua glória. A autoridade de Cristo no seu ensino, porque a sua palavra revela a glória de Deus. O segundo aspecto do texto é a autoridade de Cristo no confronto a um demônio. O verso 23 nos diz: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Agora sim a narrativa sai de algo que é uma descrição bem geral, o costume de Cristo entrar na sinagoga todos os sábados, para agora fazer referência a um sábado específico, um momento específico em um daqueles muitos sábados. O verso 23 ao verso 26 narra o momento em que um homem endemoniado entra e confronta Cristo no meio da sinagoga. E logo estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. Ele repetia todos os sábados ensinando na sinagoga, mas não demorou muito tempo a que Satanás enviasse um espírito maligno para aquele ambiente, para confrontar a Cristo. Havia um homem endemoniado, uma pessoa tomada, possuída por um espírito maligno, controlada pelo espírito maligno. De fato, meus irmãos, a Escritura nos fala sobre o reino das trevas, nos apresenta a realidade de que existem espíritos malignos, existem demônios que influenciam, que por vezes entram nas pessoas e dominam pessoas, dominam seus atos. Satanás e os seus espíritos malignos e seus espíritos imundos, os demônios, eles são uma realidade presente. Seres espirituais que querem destruir o homem, que querem influenciar e dominar sobre o homem, é uma realidade que a Escritura fala. O fato é que em dias de racionalidade, os homens querem negar essas verdades. Eles acham que, na realidade, a Escritura e esses que escreveram os livros do Novo Testamento, na realidade eles se confundiram, porque ali eram problemas de epilepsia, ou problemas de doenças. Eram pessoas doentes mentais e que eles não discerniram que eram esses problemas de saúde, e eles acharam que eram problemas espirituais. O problema do homem moderno e pós-moderno
é que ele não consegue acreditar naquilo que ele não pode explicar. E por isso ele termina negando a Escritura, negando as verdades que são ditas na Escritura. Ele entra neste homem, ele entra na sinagoga e ele confronta o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e gritou dizendo: o que a nós e a ti, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Tenho visto que tu és o Santo de Deus. Ele faz duas perguntas e uma afirmação. A primeira pergunta é algo como: qual é o problema entre nós e você? Perceba que é como se o demônio estivesse falando em nome dos demais demônios. Ele quer entender o problema entre Cristo e os seres espirituais malignos, os seguidores de Satanás, sobre essa guerra espiritual. Qual é o problema entre eles? Na realidade, a segunda pergunta esclarece mais qual é a ideia que ele quer entender. Viestes para nos destruir. Ele sabe que ele entende que ele foi destinado para a condenação eterna. Ele sabe que haverá um momento em que o Filho de Deus vai vir para enviar ele para a condenação eterna, mas ele quer entender se aquele é o momento, se a vinda de Cristo naquele momento é para ele ser destruído, para ele ser condenado. E depois ele afirma: tenho visto que tu és o Santo de Deus. Ele olha para as ações de Cristo, os ensinos de Cristo, que ele tem feito nos dias anteriores, e o demônio tem a percepção de que ele é o Santo de Deus. O espírito imundo sabe que ele é imundo e sabe que Cristo é o Santo, ele é o Santo de Deus. Pode ser porque o demônio tenha acreditado na pregação de João Batista em Marcos capítulo 1, verso 7 e verso 8. Pode ser porque o demônio estava presente naquela situação em que o Pai abre os céus e fala lá dos céus, da glória do Filho. Pode ser porque ele estava presente na tentação que o diabo fez a Cristo e viu a integridade do Filho, ele sem errar, ele sem falhar, ele como o Santo de Deus. Pode ser porque no verso 14 e 15, ao ouvir a pregação de Cristo, ele tenha se convencido de que ele era o Messias, o Santo de Deus. O fato, meus irmãos, é que o demônio estava convicto de que ele era o Messias, sem pecado, o Santo, o Filho de Deus. Não chegou nem ao final do primeiro capítulo de Marcos, e o demônio já está convencido de que ele é o Santo de Deus. Hoje, meus irmãos, algumas pessoas leem todo o Novo Testamento, toda a Bíblia, e elas não se convencem de que Cristo é o Filho de Deus, é o Santo de Deus. Na realidade, essas pessoas que não são convencidas pela palavra de Deus, elas são piores do que esse demônio, porque até aqui o demônio já foi convencido que ele é o Santo de Deus, ele é o Filho de Deus enviado para destruir os seres malignos. Perceba que Satanás e esses demônios estavam vendo o cenário da sinagoga, onde a palavra era ensinada, pessoas se reuniam, mas o ensino era sem autoridade, e esses espíritos malignos não se manifestaram. Mas bastou o momento em que a palavra de Deus foi pregada com autoridade, com coerência, com clareza, a palavra de Deus que destrói o ensino de Satanás, que destrói o projeto de Satanás, e Satanás saiu para o confronto, porque ele não tem prazer no ensino da palavra. Ele vai para o confronto porque a palavra de Deus destrói os conceitos falsos de Satanás. O que nós percebemos aqui no verso 25 é a reação de Cristo. Ele o repreende, mas Jesus repreendeu ele dizendo: seja calado e sai dele. Cristo repreende tudo que o demônio faz. O demônio tem duas perguntas: Cristo repreendeu ele. Repreendeu sua curiosidade de saber qual é o dia em que Deus decretou da destruição deles. Repreendeu até o testemunho que o demônio deu, dizendo que Cristo era o Santo de Deus. Cristo reprova tudo que vem de Satanás, dos seus anjos, dos seus ministros. Cristo opera dizendo: seja calado.
é algo como o que ele fazia quando ele curava pessoas, dizendo: seja curado. Não é necessariamente uma ordem, mas aqui nós temos um ato de Deus em proibir aquele demônio de continuar falando no meio da sinagoga. Ele diz: seja calado. Ele age para proibir a habilidade daquele demônio de ficar falando no meio da sinagoga. E depois ele ordena: sai dele. Ele ordena que aquele homem seja liberto das amarras de Satanás, de que aquele homem seja liberto dessa possessão, daquele espírito que quer destruir a vida desse homem. E imediatamente o texto diz que a palavra de Cristo é cumprida. O verso 26 diz: então o espírito imundo, convulsionando ele e bradando em alta voz, saiu dele. O demônio agitou violentamente, ele ficou indignado e ainda quis prejudicar o homem, ele quis fazer maldade ao homem, mas ele saiu, e aquele homem ele foi liberto das ações malignas. O que é que nós podemos entender, meus irmãos, sobre o reino das trevas? O reino das trevas é o reino que tem prazer no ensino sem autoridade, no ensino sem clareza, sem coerência. O reino das trevas é o reino em que os espíritos malignos querem influenciar e dominar sobre o homem. O reino das trevas promete liberdade, mas ele quer destruir o homem, ele quer possuir o homem, ele quer dominar sobre o homem, ele quer subjugar e aprisionar o homem. O reino das trevas não quer deixar o homem livre. O reino das trevas promete liberdade, mas o reino das trevas quer fazer o homem simplesmente viver aprisionado nos seus vícios, sob a influência de Satanás. As pessoas querem liberdade, muitas vezes lidam com medos, superstições, e para lidar e alcançar a liberdade, vencer medos e superstições, muitas vezes elas correm para lugares de magia, ambientes das trevas. Elas correm para lugares onde o Satanás e os seus ministros, os seus espíritos malignos, eles estão sedentos para aprisionar pessoas. Elas acham muitas vezes que ali é o lugar da sorte, o lugar da libertação, e elas caminham para o lugar do aprisionamento. Elas caminham para o lugar onde ali eles são dominados, eles são presos. Mas o que é o reino de Cristo, meus irmãos? O reino do poder e da libertação. É ali onde está o verdadeiro rei, é no reino de Cristo. É no reino de Cristo onde nós somos libertos das amarras de Satanás. Nós somos afastados da influência satânica, dos espíritos malignos. Nós somos afastados desse jugo de opressão, de domínio. Nós caminhamos para a liberdade, a verdadeira liberdade, liberdade dos vícios, liberdade de um caminho destrutivo, liberdade dos nossos próprios corações. Porque quando nós vivemos em Cristo, nós não olhamos para os nossos corações como parâmetro, como lei, mas olhamos para Cristo como nossa referência. Em terceiro lugar, esse texto ele nos ensina sobre a autoridade de Cristo, que foi repercutida em toda a região da Galileia. O verso 27 diz: todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. O verso 27, meus irmãos, começa a falar sobre esse impacto do povo que presenciou esse subjugar de Cristo aos demônios. O texto diz literalmente que eles ficaram intrigados. Eles ficaram, é um tipo de admiração em que eles ficaram com certa curiosidade. Ao mesmo tempo que eles se apercebem mais da grandeza de Deus, eles chegam ao entendimento de que ainda há muito mais a se descobrir sobre esse Deus. Veja, a cada sábado em que eles meditavam na palavra de Deus, eles aprendiam sobre o poder desse Cristo, eles aprendiam e apreciavam Cristo, ficavam admirados com Ele. Mas quando eles se depararam com essa obra de Cristo, eles viram que havia muito mais a se aprender. Esse tipo de admiração, meus irmãos, que está no coração deles. Eles perceberam que há muito mais a beber nesse Deus, a conhecer mais dele. Eles fazem aqui duas perguntas
e depois afirmam aquilo que eles percebem diante da grandeza de Deus, ao ponto de questionarem entre eles, dizendo: o que é isto? O que é este novo ensino? Pois com autoridade também ordena aos espíritos imundos e a ele obedecem. Eles estão impressionados. Estão impressionados com a cada sábado o Senhor ensinando e eles bebendo da palavra do Senhor. Mas Cristo é totalmente diferente dos exorcistas judeus que haviam naqueles dias, ambulantes, que faziam rituais, queimavam incenso, jogavam líquidos, faziam toda uma estrutura para tentar expulsar um demônio, mas Cristo simplesmente dá a ordem. Ele proíbe o demônio de falar e ele dá a ordem: saia deste homem. E ele consegue êxito porque ele domina, ele realmente tem poder, ele tem autoridade. A admiração deles eles estão surpreendidos ao contemplar mais da grandeza de Cristo, mais detalhes sobre a grandeza do Senhor. Nós certamente, meus irmãos, nós conhecemos o nosso Deus, mas nós precisamos trazer à memória esse sentimento, trazer ao nosso coração essa atitude de buscarmos conhecer mais de Deus, para contemplarmos mais do Senhor, do seu caráter, e sermos surpreendidos, sermos impactados, ficarmos maravilhados, à medida que conhecemos mais do Senhor, do Deus eterno, que conhecemos mais do seu poder, da sua glória. Por isso, o texto diz no verso 28, e logo saiu a notícia dele por toda a região da Galileia. Novamente o mesmo advérbio. O que Marcos quer fazer é anunciar aos leitores, essas pessoas que vão ler o Evangelho de Marcos, que esse homem não é uma pessoa normal, é fora do comum. Ele fala e as pessoas ficam maravilhadas. Ele ordena e a sua ordem é cumprida. Ele domina sobre o reino das trevas. E a fama dele repercutiu na cidade e na região da Galileia, porque as pessoas começaram a perceber que não é uma pessoa comum. Ele é o Deus eterno andando entre nós, o Deus homem andando entre nós. Marcos quer destacar essa repercussão. Mas o que nós podemos, meus irmãos, após olhar para o texto, que nós podemos concluir, tirar de aplicações para os nossos dias? Em primeiro lugar, creio que nós podemos refletir um pouco sobre um grande ensinamento para nós, a Igreja do Senhor, nesses dias em que somos privados de nos juntarmos como povo de Deus para adorarmos ao Senhor. Nos dias do cativeiro babilônico, eles não podiam ir ao templo, oferecer sacrifícios, fazer toda a estrutura que Deus havia determinado no Antigo Testamento, e eles se preocuparam com isso. Há narrativas do Antigo Testamento de lamento, choro. O povo se angustiava e queria voltar para o local onde comunitariamente eles cantavam ao Senhor, eles adoravam a Deus, eles escutavam a voz uns dos outros ao cantarem a Deus. Eles eram alimentados comunitariamente pela pregação da palavra, quando eles estavam juntos para conhecer o Senhor. Nos dias de hoje nós estamos privados, do mesmo modo que eles estavam privados naqueles dias. Estamos privados, meus irmãos, de estarmos lado a lado. E como nós devemos agir? Como nós estamos lidando com esses dias? Na medida das nossas possibilidades, nós estamos ouvindo a pregação da palavra, ouvindo as devocionais, ouvindo os estudos bíblicos. Nós estamos nos reunindo com nossa família para conhecer mais do Senhor, para ler a sua palavra. Ou nós estamos simplesmente insensíveis a esses dias de luto que estamos vivendo? Devemos nos preocupar com esses dias, preocupar com a nossa fé, com os nossos corações, buscarmos enriquecer a nossa alma, fazer o que o povo de Deus sempre fez ao longo da história, sempre em momentos e em circunstâncias de privação. Eles se preocuparam em fortalecer o coração deles ao voltarem os olhos para a santa palavra de Deus. Que esses dias nos ensinem, meus irmãos, a apreciarmos mais o valor de nos reunirmos em santa convocação.
Que esses dias deixem uma marca muito profunda em nossas famílias, de não negligenciarmos o dia em que nós pudermos voltar para nos reunir na Santa Convocação, na Igreja do Senhor, como comunidade. Que esses dias produzam impacto em nós, para nós percebermos quais devem ser as nossas prioridades, como o dia do Senhor deve ser prioridade em nossas vidas, como nós devemos voltar os olhos para esse dia, o dia em que nós vamos alimentar a nossa alma, nós vamos beber do Senhor. Mas há um segundo conceito, meus irmãos, que nós podemos aprender. Segunda aplicação que nós podemos tirar desse texto. O que nós podemos fazer para enfrentar os dias de apatia? Dias em que os nossos ouvidos ouvem, mas nós não sentimos a verdade de Deus. Quando os nossos olhos estão diante da exposição da palavra, mas o nosso coração não está ardendo. Não ficamos como essas pessoas que estavam na sinagoga, maravilhados, quebrantados, intrigados, interessados. O que nós devemos fazer, meus irmãos, quando nós perdemos a sensibilidade do nosso relacionamento com Deus? Nós devemos certamente orar e nos humilhar diante daquele que tem autoridade, daquele que é o Rei dos Reis e que pode destruir todas as muralhas, pode transformar o nosso coração endurecido em um coração quebrantado, um coração transformado, um coração sensível a ouvir a sua voz, um coração que fique maravilhado ao contemplar a sua palavra, um coração que seja despertado pelo poder e o agir do Senhor. Devemos orar ao Senhor, devemos orar até que o nosso coração esteja interessado em ouvir mais dele, esteja admirado e interessado em conhecer mais. Devemos orar até que o nosso coração seja sedento, como a corça suspira, sedenta pelo Deus vivo. Nosso coração deve estar sedento por ouvir mais e se encontrar com o Senhor em adoração. Nós devemos orar continuamente, até que essas verdades sejam verdadeiras em nossos corações, essas verdades sejam vividas em nossa alma. Nós devemos continuamente orar ao Senhor. Mas o que é essa narrativa, meus irmãos? Para onde ela aponta? Ela fala da glória de Deus, ela fala da glória de Cristo, que faz a sua palavra penetrar e arder corações. Somente a sua palavra faz isso, meus irmãos. Somente a sua palavra tem esse poder de fazer o homem ficar saciado e ao mesmo tempo interessado em conhecer mais de Deus. Somente a sua palavra nos faz contemplar sobre quem é o Senhor, a sua grandeza. A sua palavra nos mostra como nós temos tanto a aprender e a conhecer mais dele e a apreciar dele. A sua palavra nos deixa intrigados, a sua palavra nos deixa maravilhados. A glória de Cristo na autoridade da sua palavra, a glória de Cristo no seu poder, o seu decreto, o seu agir faz o demônio ficar calado, faz o demônio sair daquele homem, faz o homem ser liberto. A glória de Cristo ao mostrar que Ele tem poder sobre todo o mal, sobre toda a maldição, sobre toda a magia, toda e qualquer feitiçaria. É Ele quem tem poder para libertar o homem do seu cativeiro, dos seus vícios, de uma vida sem propósito, de uma vida que não vive em paz, em alegria para adorar a Deus e se agradar e se deleitar nele. Esse texto, meus irmãos, ele tem elementos que apontam para a glória de Cristo na cruz do Calvário. Cristo caminha para a morte, e a Bíblia diz em Colossenses 2 e em Hebreus 2 que na sua morte Ele vai despojar os principados e as potestades. É na sua morte que Ele vai ali destruir o poder de Satanás. A mesma coisa que Ele fez em pequena medida ao expulsar o demônio da vida daquele homem. Ele vai despojar Satanás, Ele vai destruir principados e potestades ali na cruz do Calvário. Do mesmo modo em como Ele penetrou no coração dos homens, na sinagoga a cada sábado, por sua morte, a sua verdade vai ser penetrada em todas as nações, em corações de várias línguas e idiomas. Pessoas por todo o mundo vão ouvir essa mensagem e elas vão ser impactadas,
porque a cruz do Calvário vai fazer exatamente isso, o Evangelho penetrar e arder no coração dos homens. Portanto, meus irmãos, essa narrativa fala sobre o poder de Deus para salvar vidas. Fala do Evangelho penetrando, destruindo as amarras de Satanás e penetrando no mais profundo do coração do homem. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que se arrepende e crê na boa nova da salvação. Se você ainda não se arrependeu e não creu no Evangelho, se arrependa e creia na palavra do Senhor para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo teu poder e tua glória. Te louvamos pelo teu Filho, Jesus Cristo, a quem enviaste e revelaste, ó Deus, a sua autoridade, a sua glória, glória que aponta para a tua glória, ó Deus. Glória a Deus, que nós nos deleitamos, nós ficamos impressionados, impactados, admirados. Nos ajuda, ó Deus, a sermos alimentados com essas verdades, a que o nosso coração assimile, ó Deus, essas verdades e sejamos profundamente, ó Deus, impactados para a glória do teu próprio nome. Levanta, ó Deus, um povo sedento a te adorar. Levanta um povo, ó Deus, que está prestes e pronto, ó Deus, a ficar admirado diante